Amigos que gostam de conversar em tempos interessantes, incertos, implacáveis. Com o futuro suspenso e o passado cada dia mais distante, estamos aqui estacionados na condição humana, na tentativa de fazer uma nova vida funcionar. Cada dia é um passeio na neblina. E os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. Eu entrei lá no curso do Joe Dispenza e comecei a fazer também. Ah, é? Você não tá gostando, não? Tô gostando, tô achando bom. Eu, assim, mexe um pouco comigo o estilo americano, mas como você bem definiu, a forma como ele vai construindo a resistência, ele vai passando, e quando ele entra no lugar científico, eu achei muito legal, muito legal. É que o how to é diferente do how, né? É. Eu imaginava que ia ter, assim, em última instância, não tem nenhum grande segredo a não ser autoobservação e repetição, entendeu? No fim é treinar. No fim é isso, é você ter cria um padrão novo que é bom para você e repete esse padrão novo. É isso. Então, no fundo, não é muito diferente do que nos anos 70 se chamava Silva Mind Control, ou do que antes se chamavam de treinamento autógeno, ou do que antes se chamava de processo iniciático até esotérico nos séculos anteriores. E, essencialmente, é o seguinte: você tem que ser o escultor de si mesmo. Perfeito. A tua matéria é meio dura e não vai ser você falando com o teu granito que você vai resolver alguma coisa. Você tem que pegar lá o cinzel e pá. Só que não tem time-out, não tem time-off, não tem acreditar na primeira linha do enredo do filme. Não dá para você acreditar em absolutamente nada. No momento que você acreditou, você perdeu, você voltou para o padrão, você ativa tudo de novo. Mas o que eu achei... O único jeito, eu acho, né? Pelo menos eu tenho entendido isso na medida que o enredo vai se desenrolando. Eu não sei, eu não fiz o curso, né? Mas eu tenho sempre aquela sensação, aí esse é um ponto que eu acho que muitas vezes não fica tão claro. É mais ou menos assim, eu nunca vi ninguém que consegue ficar fora do padrão, tá? Porque esse lugar do fora não é um lugar sustentável. Você, no mínimo, precisa construir um outro personagem enquanto você estiver vivo, para poder... Mas é isso mesmo. Então, tudo bem. Então, se é isso, tem que construir um outro personagem. Não tem emenda. Isso. É destruição e construção, não tem emenda. Isso. Não tem emenda, não tem exatamente, mas esse é o ponto que eu sempre insisto. O que você precisa e que muitas vezes, na verdade, é o caminho que mostra o apego que você tem ao teu próprio inferno, é a dificuldade de você escolher como você quer viver fora do teu inferno. Então, é assim, as pessoas dizem assim, eu não quero esse inferno, mas não basta dizer isso. Você tem que escolher construir nos mínimos detalhes, item por item, com direito até a desenhar a pétalazinha da flor da esquerda, como é que vai ser a cena do teu jardim fora do inferno. Se você não faz isso, você não consegue sair. Então, você realmente... O único jeito de você se libertar é se você se tornar um construtor de mundos. Ou seja, se você for um verdadeiro criador. Ou você chegar num lugar que eu acho que é a única forma de verdade de você realmente... aquele inferno ser um lugar que, embora extremamente familiar, seja insuportável e não seja mais uma possibilidade para você ficar ali. Ou por você conhecer uma sensação do que é não estar ali, nem que seja por alguns momentos, ou porque realmente é um inferno literal. Agora,
A familiaridade desse inferno é um negócio que a gente subestima. Mas o ponto todo é assim, mesmo que você diga, não quero mais isso, assim, você não transforma na base da negação. A negação é só um embalo, um impulso. Isso. Para mim, momento... É uma maratona, é uma ultramaratona. Sabe, para mim, uma chave muito importante veio muitos anos atrás, quando eu comprei um livro chamado L'iniziazione all'ermetica, tá? E é um livro que era lá do Franz Bardon, que era um livro para entender magia. E lá, nas primeiras 30 páginas, eu entendi. Porque o que ele explica? A chave da magia é profundamente simples. Você precisa treinar a sua imaginação de um jeito tal que você seja capaz de viver intensamente a cena que você imaginou. Sim, que a gente discutiu aqui, que o cérebro não sabe a diferença. Mas assim, tem que ser num nível de intensidade, você tem que treinar isso, no nível de intensidade com cheiro, com cor e tudo mais, etc, etc. Isso é o cerne do curso do Joe Dispenza. Basicamente é não só a imagem, mas a emoção que você coloca na imagem. Claro, pois é. Só que isso que é essencialmente o princípio esotérico da magia milenar, tá? Então, é simplesmente ele está ensinando como é que se faz magia, que essencialmente é o único jeito pelo qual o ser humano transcende o próprio destino. Inclusive, veja bem, ele nem dá outro nome para isso, viu? Ele chama, inclusive, de mágica. Mas então ele agora ganhou muitos pontos no meu conceito. Ele chama de mágica. A única coisa que ele faz diferente é documentar essa mágica no Então, isso que eu acho. Ele traz uma coisa científica e ele vai construindo. Eu acho que o que é interessante é que ele chama de mágica, mas ele fala de física quântica, das ondas do cérebro e da compartimentalização do cérebro. Eu acho que o que eu gostei, que eu achei interessante, que o Larry Gold tinha falado semana passada, é exatamente isso. Como ele vai detalhando o funcionamento do cérebro e da nossa... Principalmente essa questão que o cérebro não diferencia o que é realidade do que não é. Como é que você entra nas suas ondas cerebrais que te deixam calmo. E ele fala, né, de estresse, de que quando você está estressado, você está compartimentalizado, e quando você está relaxado, você consegue realmente vibrar numa outra... Enfim, ele vai juntando todos esses conhecimentos e entrega uma explicação científica. Ele falou de ir para aqueles estados que tem predomínio de onda teta. Sim, entra toda, claro. Inclusive, onde é que você vai absorver as informações, você tem que estar em teta, como é que você chega em teta, as 4 formas que você tem para chegar ali. Enfim, tem... Ele aprofunda bem, até porque como ele só está fazendo isso agora e ele está falando com alguma propriedade, eu imagino que ele não pode ser superficial absolutamente nada ali. Agora, uma coisa interessante, aproveitando o fato de que eu tive essa oportunidade de receber o meu diagnóstico de Covid positivo ontem, eu fui observando justamente quais eram as áreas do meu cérebro que eu trabalhar mais. Porque uma delas era, claro, se você... E é uma coisa muito interessante que eu percebi. Se você falar hoje com 5 médicos, eu posso assegurar para você que você vai ter 5 opiniões diferentes de tratamento. Que é uma coisa que me surpreendeu um pouco. Porque eu imaginei que a essa altura nós estamos aí com praticamente uns 8 meses, né, de Covid, poderia ter mais ou menos pelo menos umas coisinhas em comum, assim, né? E fiquei muito surpreso de ver que, tirando aí os vermífugos e as coisinhas mais, talvez um antiviral, alguma coisa, o resto é bem individual. E a outra coisa, isso eu acho que é uma coisa que faz, quando você tem esse feedback e fora todas as contribuições que todo mundo sente o dever de compartilhar com você, que aumenta ainda o espectro das possibilidades, você começa a ver quais as áreas do cérebro estão... E é muito fácil, claro, você ir para um lugar de medo, óbvio, né?
E aí observar quais são os pensamentos que vão nutrir esse lugar e como é fácil ficar ali, né? Qual é a emoção que nutre o pensamento que nutre a emoção para você ficar ali. Você pode ficar ali o período todo. Uhum. E eu não tenho dúvida nenhuma que desse lugar, se você tem alguma chance de melhorar ou piorar, ali nesse momento em que você caiu ali, você está liberando cortisol adoidado junto com adrenalina e ficando no seu sistema límbico o tempo todo, você certamente vai diminuir a sua imunidade, né, e vai contribuir para que... Então vira uma profecia autorrealizada. E o cara que realmente está ali quer saber, isso aqui é uma gripinha, a única coisa que ele está fazendo é sendo criativo com o negócio, saindo do sistema límbico, indo para outro lugar do cérebro e provavelmente aumentando a imunidade dele e também aí entrando num círculo virtuoso. Mas esse é um bom ponto, hein? Porque o denial, então, é a nova solução da consciência? Não é um denial, eu acho que é significação. É significação. O cara que está falando isso, ele não está em denial, ele acredita nisso. Seguinte, isso aqui é uma gripe, como qualquer outra, e o que eu vou sentir são sintomas de uma gripe. Ponto. O que você está vivendo? Seguindo a linha do Joe Dispenza, você está imaginando que você vai sair daqui com 3 espirros, você está mandando emoção para os 3 espirros e provavelmente você está co-criando um cenário muito pouco caótico em termos de saúde para você. Do mesmo jeito, o contrário. Olha, tem algumas pesquisas interessantes feitas com pacientes de câncer, por exemplo, onde eles fazem exercícios de visualização. E aí eles visualizam que os anticorpos deles estão indo lá nas células cancerosas e destruindo as células cancerosas. Eles fazem esse exercício de visualização, né, direitinho, ou seja, fazem magia tantas horas ou tanto tempo por dia. E os resultados, pelo menos nas 2 pesquisas que eu vi, são bem interessantes. Eu acho, então, Snow, que não é uma questão de negação de nada. Porque se tem uma coisa que a gente aprende é que o inconsciente não conhece o não. E, efetivamente, nós estamos falando de uma região do nosso inconsciente que responde a uma linguagem muito precisa, que é uma linguagem das imagens e das emoções. Ele não responde à linguagem do neocórtex, que é uma linguagem do conceito e da abstração intelectual. Ele responde à emoção e ao filminho, tá? E essa parte do nosso inconsciente, subconsciente, como você quiser chamar, é aquela parte que faz milagres praticamente no nosso corpo. Muito da magia havaiana dos kahunas é literalmente baseada nisso. Eles acreditam que existe essa parte em nós que é como se fosse um animal, que ele é benigno e muito poderoso, mas você precisa usar a linguagem dele. Então, quando você consegue usar essa linguagem dentro da emoção e dentro da imagem, você induz realmente o seu corpo a responder de uma maneira diferente. Então... Você não acha que a gente não precisa nem ir tão longe, né? Se você já acompanhou um processo de aprovação de um medicamento novo, que basicamente consiste de 3 fases, né? Desde os testes com animais, testes de segurança e, finalmente, o implacável teste do placebo. Sim. E a grande dificuldade de você aprovar um medicamento que não é... Você não trabalha especificamente com o grupo que seria o grupo que normalmente você trataria com aquele medicamento só. O mesmo grupo é tratado com aquele medicamento e com o placebo. Sim. E o seu resultado tem que ser melhor que o placebo. Mas o que é difícil para burro. Para burro, é muito difícil. Para burro, é difícil para burro. Tem muito antidepressivo por aí que, na verdade, quando você olha todos os testes, e não aqueles que os produtores, fabricantes escolheram apresentar para o FDA, você descobre que eles são marginalmente melhores do que o placebo. Eu sempre disse que o século XXI seria o século do placebo.
Então, eu acho que o que a gente está vendo agora é a documentação. Eles estão documentando o placebo pela primeira vez. Então, hoje você tem tecnologia para primeiro explicar o que é o efeito placebo dentro do cérebro, e ao invés como de ele acontece. Ao invés de brigar com ele, transformá-lo num aliado. Exato. E eu acho que ele não precisa ser um processo mutuamente exclusivo, mas, sem dúvida nenhuma, qualquer medicamento que venha embasado na mesma mentalidade de funcionamento que um placebo pode trabalhar junto com o seu cérebro, né? Olha, essencialmente eu acho que o modelo que tenta eliminar o placebo é praticamente o modelo que está na raiz de quase todos os problemas da vida humana. Porque é o modelo que te leva a acreditar que você apenas com circunstâncias concretas, independente de como você está se sentindo e pensando, você pode chegar em algum lugar bom. Ou seja, se eu tiver isso, se eu fizer aquilo, independente de como eu estou por dentro, vai dar tudo certo. E essa é justamente a besteira. Esse é o grande problema. Essa é a definição de loucura. Então, todo e qualquer pensamento que funcione assim, que é, se eu conseguir esses resultados concretos, não importa como eu estou me sentindo, deu tudo certo. Isso é o erro. Como você está se sentindo deveria ser o começo de tudo. Tá? Como você se posiciona, como você se inscreve e se insere na tua situação, devia ser o começo de tudo. E aí sim, some a isso todos os recursos concretos que você puder. Eu acho que isso daí não é nem uma questão de tratamento de saúde, é como viver, pelo menos na minha maneira de compreender as coisas. Sabe o que eu achei interessante? Concordando muito com o que você está falando, Larry, nesse curso aí do Joe Dispenza, ele não fala nem de ego, ele não fala de outras instâncias, ele fala muito da guerra da consciência com o corpo. E ele chama, você me corrige se eu estiver errado, tá, Larry Go? Ele chama a monkey mind, chit-chat ali, a conversa do pré-córtex frontal do corpo querendo te puxar para as emoções. Então ele divide as emoções, ele fala muito das emoções do corpo, e ele fala que a consciência é quase que a alma. E eu achei essa mudança de conceito que ele faz quase oposta, principalmente dialeticamente, linguisticamente, a tudo que a gente entende de consciência versus o corpo. Ele dá como se o corpo estivesse querendo voltar você para os seus comportamentos aditivos, e a sua consciência fala, eu vou mandar no corpo. Eu achei interessante porque é uma perspectiva quase contrária ao que a gente vem... Por que, Snow? Eu não entendo por que ela... Em que sentido? Não, dialeticamente. Porque ele fala que a sua consciência instintiva é que vai mandar no pré-córtex frontal. E na hora que eu penso que ele está mandando no pré-córtex frontal, ele está dando uma ordem racional. Não, mas eu acho que tem uma coisa que para mim não encaixa muito aí. Quer dizer o seguinte, a nossa consciência, do jeito que ele está falando, pelo que eu entendi, é aquela que está fora do sistema límbico. Tá? O sistema límbico é parte das emoções. Isso, tá? Que ele chama de corpo. Corpo, perfeito. Por quê? Porque é todo o conjunto de reações instintivas. E esse conjunto de reações instintivas, ele gera as emoções, e é pelas emoções que a gente fica preso, tá? Então, o que eu entendo é o seguinte, se você conseguisse não sentir do jeito que você tende a sentir, a tua vida mudava, tá? Então, a assim chamada prisão é que você não escolhe o que você sente. Você segue uma programação, que é uma mistura da tua biologia e da tua biografia, para sentir as coisas do jeito que você sente. Quando que a consciência entra em ação? Quando você consegue olhar isso de fora e agir fora da programação. Não é Mas isso? você acha, então, que na dialética dele, o que a gente chama de ego é o que ele está chamando de corpo? Claro. Ou ele... Veja, não, então, veja, ele não precisa falar de ego, porque pelo que
Claramente ele evita. Não, claro, mas não dá, porque o projeto ali é muito mais simples. Tá? Então, ele tenta evitar psicologia, ele não está usando psicologia. Tá? Psicologia, no caso, eu já entendi por onde ele vai. Psicologia, no caso, para ele, é um pântano e uma armadilha, que se ele entrar por aí, ele ganha muito pouco. Porque ele tem que discutir todos os conceitos psicológicos e tudo mais. E ele está num lugar que é um lugar muito mais simples. Sem dúvida. Que é assim, nós temos condicionamentos, mas nós temos a capacidade de substituir nossos condicionamentos por condicionamentos melhores. E quando a gente faz isso, a gente efetivamente se transforma. Né? Isso está diretamente relacionado com aquilo que em psicologia positiva se chama o ABC of Change, o ABC da mudança, que é o afeto, o B de behavior e o C de cognitivo. Então, você só muda mesmo quando você sente diferente, você se comporta diferente e você tem uma compreensão diferente das coisas. E essas três coisas estão em sinergia. Então, você tem que mudar tudo. Então, ele está concentrado na mudança. Ele não está concentrado em fazer análise de por que você sente e funciona daquele jeito. Então, ele faz isso muito bem. Agora, se você e constrói de um jeito brilhante, inclusive. Brilhante. De qualquer modo, se você quiser uma intersecção ou um ponto de contato com a psicologia, o importante de entender é o seguinte: todo e qualquer ego, o ego, ele tem uma base que é inconsciente e que se apoia nesses grupos de reações emocionais intensas, que são camadas de defesa do ego. Então é o seguinte: a base do ego não é racional, ela é emocional. O ego não é uma parte racional. O ego racionaliza coisas que, em última instância, ele sente. Então, o ego é um pedaço da gente que se apoia num conjunto de emoções muito intensas e ele se apega a isso. É como se não fosse uma consciência fascinada e apegada com um pedaço das experiências passadas. E aí esse é o ego. Ele fica tentando se preservar constantemente naquele lugar. Né? Então, de certa maneira, a mudança acaba sendo uma briga contra o ego, porque o ego é uma inteligência conservadora. Então, você tem duas coisas para você conseguir mudar, que você tem que vencer. Você tem que vencer a inércia do hábito e você tem que vencer as racionalizações e apegos do ego. Então, você tem que fazer as duas coisas. Para você mudar, você tem que enfrentar essas duas batalhas. E elas são separadas. Entendeu? Entendi. E eu acho que o que você ouviu aí, Snow, foi uma boa descrição de como trazer de volta para o processo de transformação, junto com o Joe Dispenza, para que eles não sejam, de certa forma, marginalizados num processo que poderia ser mais simples. Nós, ladinos, como somos. Chama defesa de classe, isso que você acabou de dizer. Ladinos, como somos, né? Defesa de classe. Depois ele pegou você. Eu vou dizer mais ou menos o que ele fez. Ele pegou você, que estava começando a chegar na clareira da floresta. Ele pegou você pela mão, levou você para dar mais 3 voltas dentro da parte mais escura. Lá no túnel do Dark. Isso, e te deixou do outro lado da clareira. Foi mais ou menos isso. Sugerindo que, se você quiser, você pode, deixando um cartão, se você quiser, você pode ligar para a Associação dos Guias da Floresta, que a gente te leva até a clareira. Claro, com toll free. Veio com toll free. O que as pessoas não fazem hoje para manter suas classes. Mas eu acho que, brincadeiras à parte, eu acho que fez sentido essa volta lá no túnel do Dark. Eu acho que... É claro que se você pedir para ele explicar a mesma coisa em 3 palavras, ele vai explicar. Eu quero só lembrar que não vale o ticket que você pagou. Bom, já que nós estamos falando de ticket, eu quero ouvir do nosso querido Snow
como foi a experiência de assistir o novo filme do Christopher Nolan sobre o tempo? Primeira coisa que eu falo para vocês, tem que ir no IMAX assistir esse filme. Se você tiver com Covid, não tem problema, ninguém vai saber que você pegou. Não, qual é o risco? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é o risco de você, no meio do filme, por ser um excelente filme de ação, se esquecer do que pode estar no filme? É grande. Tem uma hora no filme que eu achei que eu estava naqueles jogos de guerra em primeira pessoa. É muito bem feito. É um baita filme de ação, muito bom. Só que os conceitos do tempo são muito difíceis de serem compreendidos. Que bom. Então ele é cheio de coisas intrincadas no filme inteiro. É pior do que Inception? É muito pior do que Inception. Não, muito pior não. É pior do que Inception, porque Inception te prepara para ele. Por quê? É pior do que Memento? É pior do que Memento. Acho que é Memento, Inception, e daí passa um pouco. Por quê? Porque o conceito é o tempo moving backwards, né? Uhum. Porque é como se as coisas estivessem acontecendo ao mesmo tempo e ao contrário. É contra-cognitivo. É contra-cognitivo. Mas como assim ao mesmo tempo é ao contrário? Elabora. Você lembra do Palácio da Justiça que tinha o Mitsuplique, que tinha um mundo inverso? Eu acho que daí que ele tirou essa ideia. Então, assim, é como se tudo acontecesse ao contrário. Então, fisicamente, as coisas se movimentam ao contrário. Então, tem uma explosão, o cara morre de frio, de hipotermia por causa de uma explosão. É o oposto quântico, pelo que eu entendi. Então, o cara se... Eu quero tentar entender o seguinte. Essa é a minha curiosidade maior. De que fonte que esse cara está bebendo agora? Esse cara é um gênio. O filme é um filme de ação com alguns layers muito surreais de interpretação e de ideias do tempo e de coisas que eu falei assim, cara, é muito legal viver no day and age que a gente vive, né? Porque, tem uns caras muito gênios com uma capacidade de juntar dinheiro para fazer uma coisa que você olha e fala... Olha, e muito bem executada. Muito bem executada. A impressão que ele bebe da mesma fonte, tá? Eu tenho a impressão que essa série de filmes dele é uma reflexão constante, bem de nerd, dos paradoxos do espaço-tempo. Assim, a gente tem que falar do Interestelar também, que no fundo é a mesma coisa. Eu não sei se é a mesma coisa, mas é em cima do conceito de espaço-tempo também. Assim, o tempo todo você está tentando entender o seguinte, né? E é uma coisa que se vocês querem ler sobre isso, leiam o livro do Carlo Rovelli sobre o tempo. Acho que eu já falei disso, não sei se aqui ou fora daqui, mas o Carlo Rovelli tem um excelente livro sobre o tempo e ele é um especialista de gravidade quântica, né? E ele consegue escrever de uma maneira que uma pessoa que não sabe matemática, mas que está disposta a pensar, consegue entender. Vale a pena. E a ideia básica é assim, se o tempo é uma dimensão mesmo, e só uma dimensão, a gente se desloca nele. A gente só precisa descobrir como é que faz. E se deslocando nele, o que isso significa? O que acontece? Como é que seria isso? E o que eu acho que o Nolan faz, ele está o tempo todo exercitando todas as implicações possíveis, cada vez mais intrincadas, do que significa esse tempo ser só uma dimensão a mais das coisas. Então, ele vai, né, no Interestelar, ele está muito preocupado em mostrar como os tempos relativos dos espaços são completamente diferentes. Então, se você está num lugar, um tempo é uma coisa, e você troca com outro lugar, o tempo é completamente diferente. E aí, pelo jeito, nesse filme, a questão é outra. A questão é como é que é a viagem no tempo. Isso. E essa ideia de que você está invertido, que é muito mind-boggling. Então, existe a viagem no tempo e existe a viagem no tempo que tem essa inversão. Então, obviamente, ele está embasado em alguma lei da física, e daí isso gera umas coisas muito interessantes ali, dessa ideia de você chegar invertido. E o filme é inteiro sobre isso. Agora, essa sensação de ser difícil de compreender, ela no filme ela dá um efeito legal ou é meio cansativo? Você se sente meio
bobinho, assim, o tempo todo. Você tem que abstrair dela, curtir o filme de ação e falar, depois eu vou ver o filme de novo para pegar a parte da física, porque... Talvez a próxima vez você tenha que assistir o filme de trás para frente. Mas, obviamente, como todo filme que fala da ida do tempo, ele tem todas essas provocações. Ele traz embedado todas essas provocações, mas é muito bem executado. E eu vou falar para vocês, eu saí do cinema completamente tonto, andando no estacionamento, achando que eu estava invertido. Que ótimo. Porque, é o que eu falei, é uma experiência imersiva. O cara... Aí o IMAX faz toda a diferença mesmo. Faz. Assim, você está imerso numa experiência com som e a ideia por trás do que está acontecendo no filme é muito boa também. Então, ele correlaciona o que está acontecendo com muitas das coisas que a gente fala aqui. Enfim. Tem uma coisa que eu admiro demais, eu adoro, que ele consegue... Isso, para mim, eu acho que isso já me põe de joelhos. Ele consegue fazer um conteúdo, se usar o termo técnico, porque chamar isso de entretenimento é pouco, né? Mas ele consegue fazer um conteúdo que, em princípio, é dedicado à população em geral, e que, obviamente, não dá para nem pensar em população em geral, e, ao mesmo tempo, ele não fica fazendo aquelas concessões de que tudo tem que ser facinho. Então, ele conseguir... essa, para mim, é a proeza. Eu admiro demais o fato de que ele consiga fazer coisas complexas e colocar as coisas complexas como se fossem assim, para todos. Entende? É como se a gente, sei lá, visse a estreia de uma música nova, sei lá, destinada ao público em geral e que tivesse a complexidade, sei lá, de uma obra do Stockhausen. Então, isso daí é muito incrível. Como é que você faz uma coisa complexa destinada a todos e ele consegue se safar com essa proposta? Porque existe essa babaquice generalizada de produção de conteúdo, de você considerar que ninguém acima das pessoas que estão consumindo o seu conteúdo tem uma cabeça acima de alguém da 8ª série, né? Isso Agora, eu acho que você falou de um negócio interessante, porque hoje o cara que tem que criar conteúdo, ele tem como benchmark a realidade que a gente vive, que já é um conteúdo complexo de você bater, né? Exatamente. Opa. Mas, ao mesmo tempo, me mandaram um videozinho cômico da Porta dos Fundos, mas muito inteligente. Vocês sabem que eu gosto de cubo mágico. Quem me conhece sabe que eu gosto de cubo mágico. E aí, era o quê? Era um cubo mágico com todos os quadradinhos da mesma cor. Todos. E aí, é o novo cubo mágico, segundo eles, para a geração atual. Porque aí, todos são vencedores, não há perdedores. Ninguém vai se sentir idiota nunca. Todo mundo vai brincar com o seu cubo mágico e vai conseguir fazer o cubo mágico. Que é uma coisa mais politicamente correta do que um cubo mágico que todo mundo sempre consegue fazer. Nossa, deve ser genial. Eles são muito bons, esses caras, né? Essa daí é fantástica e, para mim, isso é o cerne da questão. Bom, eu entendo o que você está falando, mas vamos pensar um pouco. Eu acho que os caras que coordenam esses scripts do universo estão se divertindo tanto que não me surpreende que se a eleição americana terminar empatada em número de votos daqui a pouco, sabe? Uma coisa assim. O negócio foi para um lugar... Não tem mais enredo, né? O mais interessante é que eles estão repetindo enredo. Eu li um artigo, acho que foi ontem, espetacular, que está no Politico.com, que é mostrando os paralelos entre o Trump e o que o Trump está fazendo com os Estados Unidos e o que o Júlio César fez com Roma. É estarrecedor. Nossa. É exatamente o mesmo roteiro, tudo, item por item. Para vocês terem uma ideia até onde a coisa chega, sabe aquela coroa de louros que o César usava na cabeça? Uhum. É uma coisa que ele inventou para esconder o fato de que ele estava ficando careca.
Ah. É isso. Tá lá. Ele não tinha o hairspray, que o Trump tem, né? O que os historiadores contam é que o César, ele vivia endividado porque ele arranjava um monte de dinheiro emprestado para ficar bonito por pura vaidade, para se exibir, para fazer isso, para dar shows e não sei mais o que, etc, etc. E o que ele fez com a política em Roma, que era, na verdade, bastante democrática até ele chegar, levou ao fim do Império, porque ele entrou lá e começou a polarizar o debate e transformar num jogo de ódios mútuos, quando, na verdade, era um debate democrático muito intenso, muito calcado naquilo que tinha nos gregos. Olha só. Então, ele começou a transformar a coisa numa coisa pós-democrática. E ele destruiu praticamente a democracia romana e, em última instância, acabou detonando com o Império Romano. Que interessante. E eles mostram lá como o Trump faz exatamente a mesma coisa. Então, Larry Go, não é só uma questão de que o enredo é difícil de bater. Os próprios deuses estão repetindo os melhores momentos de enredos que já foram bem-sucedidos no passado. Ou talvez o nosso querido Sadhguru tivesse mesmo razão quando ele enfatiza tanto que a nossa evolução de consciência e até de utilização do cérebro em termos de áreas de ativação continuam muito parecidas nos últimos 10 mil anos, né? Uhum. E, portanto, o enredo acaba sendo fruto do mesmo lugar que o cérebro está ativado, né? Claro. Se a gente está ali sempre no límbico, é claro que a gente vai sempre chegar no mesmo lugar. A gente não está criando nada de novo. Não. Até porque aquilo que eu chamei de deuses, na verdade, são formas de descrever justamente esses impulsos que fazem parte da nossa programação desde sempre. Então, sim, é isso mesmo. E isso é uma coisa que os senhores repetem. O Yuval Harari fala, né? Também. A gente vai chegar num momento de tecnologia muito brutal, onde a gente não vai ter nada disso resolvido. Uhum. E como é que a gente... E aí é que são elas de verdade. Mas, olha, eu vou dizer uma coisa. Em que pese a verdade de todos esses comentários que a gente está fazendo, ao mesmo tempo, não dá para dizer que a gente não saiu do lugar em milênios. Não é verdade. E não é verdade que a única diferença entre a Roma antiga e hoje em dia é que hoje em dia a gente tem o iPhone. Não. A consciência humana evoluiu muito. Naquela época, você talvez estivesse no planeta Marco Aurélio. Agora, a gente tem uns 2,5. Não, dá para encher alguns estádios de futebol de Marcos Aurelius, dá. É só, o que você está falando é só de uma, claro, projeção populacional. Vis-à-vis do tamanho da população, o espaço amostral Marco Aurelius tinha um para cada 1 milhão de habitantes, agora você tem 7 bilhões, você vai ter mais Marco Aurélio, só isso. Tudo bem, só que tem um detalhe, doutor. Caraca, pô, o Joe Dispenza foi embora, meu. Não, doutor, só tem um detalhe que o senhor esquece. Como é que a gente conseguiu crescer tanto como população? Porque a gente tem antibiótico, porque a gente tem os adubos, porque a gente tem tecnologia. Então, chegar em 7 bilhões eu achei um avanço. Tudo bem, eu achei que você estava falando de consciência. Mas para que você possa ter um substrato de mais gente com consciência no planeta, você tem que ter mais gente. Eu não acho necessariamente... Let's agree to disagree. Eu acho que esse a gente pode passar algum tempo discutindo, mas eu posso sempre, como diria nos Estados Unidos, plead the fifth. Como eu estou com o meu Covid agora, eu não vou entrar numa discussão alongada com você, mas essa aí a gente pode ir longe. Se você quiser provar para mim que realmente as condições de consciência são muito melhores do que elas eram há 2 mil anos atrás, pode ser que sim, em alguns aspectos, mas eu não acho que a gente evoluiu proporcionalmente ao tempo nesse aspecto de consciência, mas é a minha visão. Pergunta: a evolução da consciência tem alguma coisa a ver com a evolução da neuroplasticidade? Eu acho que a evolução da consciência que eu estou falando é enxergar o outro.
Só isso. Exatamente. Enxergar outro. Eu imagino que você enxergue mais pessoas na medida que existam mais pessoas para se enxergar, mas o ponto de vista de realmente até que ponto o que a gente construiu agora é um ambiente fundamentalmente enxerga o próximo, ou ele é construído em cima de um interesse individual, de uma competição, de uma necessidade de passar por cima do que tivesse no seu caminho para vencer, de uma concentração incrível de recursos, de oportunidades que são, quiçá, até mais díspares do que eram há 2000 anos atrás, não sei. Não, é aí que eu acho que a gente pensa diferente. Eu não é que eu seja exatamente empolgado com o nível de consciência média do ser humano hoje, mas a minha visão do que eram as coisas, sei lá, 1000 anos atrás, é que era bem pior. Claro, tudo bem. Aí eu acho que tem implementos da tecnologia, agricultura e outras coisas que melhoram a qualidade de vida. Seguinte, 1000 anos atrás, só quem era da tua tribo era um ser humano. Os outros nem eram seres humanos. Tudo bem. Hoje em dia você pode... Vamos fazer uma rápida projeção. Vamos fazer uma projeção. Você acha que com esse estado de consciência que nós estamos vivendo hoje, exatamente no ponto que a gente está agora, quanto tempo a gente teria de civilização? Que nada se mude. A humanidade, quanto tempo ela tem do jeito que está? Exatamente como está, fazendo uma projeção linear. Nós estamos com esse nível de consciência. Nós vamos manter essa consciência por mais quantos anos e conseguimos coexistir nesse planeta? A minha dificuldade com isso é assim... Tenta deixar os seus bias para trás em 1 minuto. Só olha a foto do momento que você está vivendo agora. Não tudo que você acredita que está no seu caminho. Não. Agora, você agora. Mas é o seguinte... Olha para o lado. Não, eu sei, querido. É que só tem uma coisa. É assim, o que você acha que acontece se a gente vive um cataclisma? O que acontece com o cataclisma? Assim, na minha cabeça, um cataclisma provoca reações. Você perde uma parte da população e deixa uma parte que vai começar de novo e... Todo, não é que eu acho. Se você está me perguntando se no nível médio de consciência das pessoas, se não acontecer nada e elas simplesmente tiverem a liberdade de seguir fazendo o que elas fazem até o último segundo antes do fim do mundo, eu acho que o fim do mundo é relativamente próximo. Mas eu não acho que as coisas funcionem assim, esse que é o ponto. Eu acho que à medida que a gente vai fazendo coisas erradas, vão acontecendo coisas que obrigam mudanças de rota. E eu não estou... Então você não entendeu errado. Eu não estou sendo fatalista aqui. É o contrário. Eu acho que, por incrível que pareça, eu estou sentindo agora talvez pela primeira vez na história do que eu tive chance de ter acesso, eu estou sentindo que existe sim um número significativo de pessoas, talvez até por a gente ter chegado no ponto que a gente está agora, e a gente tem essas disparidades tão óbvias, existe realmente um despertar de uma consciência diferente. Existe um número de pessoas entendendo as coisas de uma maneira muito diferente, a necessidade de uma mudança de perspectiva e de consciência, portanto, do que a gente está vivendo, ao mesmo tempo que você tem, talvez, muito mais óbvio quem não tem nenhum interesse de visitar esse lugar. Então, e talvez por isso você tenha hoje essas polarizações tão claras, mas o que eu sinto é que, sim, pela primeira vez tem uma determinação de quem acessou esse lugar de consciência, de aí, talvez não de mudar o mundo fora, mas de começar a olhar para esses barulhos internos e entender, aí fazendo uma frase do nosso querido e finado Chorão, o homem que está em paz não quer guerra com ninguém, né? Então, acho que as pessoas estão começando a entender o que a gente falou no primeiro capítulo do nosso Elefantes, que o mundo, sim, é uma projeção externa de uma condição interna. Sim, eu acho que é. Eu só acho que, para a maior parte das pessoas, isso só vai ser uma realidade quando isso for ensinado na escola desde pequeno. E é possível.
Mas por algum lugar isso começa. Essa discussão que a gente está tendo agora não existia 50 anos atrás. Então, eu acho que essa mudança de consciência, sim, existe. Mas então, agora. Exato. Por isso que eu estou dizendo. Assim, para mim, nós estamos evoluindo sem parar. Nós não paramos de evoluir. É isso que me parece só. O que eu acho só é que, claro, várias coisas aconteceram com consequências desagradáveis no decorrer da história, mas, justamente ao mesmo tempo, nós temos mais condições de resolver as coisas do que jamais tivemos. Eu gostaria de fazer aqui uma reclamação formal, tá? Tá, eu tinha até interrompi meu raciocínio. Uma reclamação formal aqui, mas não é uma reclamação, é uma observação, e eu percebo mais uma vez, você percebe que todas as vezes que nós entramos em discussão, o Snow vai diretamente para o seu canto, se coloca à sua frente, coloca você embaixo da asa dele e diz: com esse menino ninguém mexe. Desculpa. E ele traduziu isso através da frase: ô, cadê o Joe Dispenza agora? Você percebe? Deixa eu já uma vez que o meu nome foi envolvido. Não vou mais aceitar isso ser Eu vou querer uma quarta pessoa, correndo o risco de ficar em 3 contra 1, sim. Mas no meu canto eu vou precisar de ajuda. Temos visto na política moderna que a polarização é uma forma de estratégia de combate. Uhum. Então, uma vez que o meu nome foi utilizado em tal polarização, eu acho que eu tenho que me defender. Estava eu hoje, à tarde, terminando de digitar os Elefantes 35, e eu tinha um Let It Go lá que falava "Há esperança". Uhum. E eu vi ele. Foi um grande momento. Foi demais. E a gente mandava beijos pro Joe Dispenza. Você não me esperou, você me interrompeu ali antes de esperar eu completar o raciocínio. Estava dizendo justamente que o que você assiste hoje em ter, por exemplo, eventos presenciais de pessoas como Joe Dispenza, seja Tony Robbins, seja quem foi, com capacidade de colocar 5.000 pessoas juntas, 10.000 pessoas, até o David Icke colocou 20.000 pessoas no Wembley Stadium. Mas isso vai contra tudo que você falou. Não vai contra. O que eu digo para você é o seguinte: eu acho que o David Icke ele só está questionando o status quo da forma dele. Uhum. Mas acho que muito do movimento New Age que existiu hoje nasceu com coisas como o David Icke e as teorias conspiratórias que ele levantou. Mas eu queria trazer um ponto aqui importante. Você realmente acha... Vocês vão ter que me acompanhar até a minha medicação agora. Tá? A minha defesa ao Larry B é uma defesa plenamente de proteção de campo? Você acha que é... Eu queria entrar nesse aspecto psicológico que eu acho... Eu nem percebi. Eu acho que o Larry B... Você não percebeu porque ele não existiu. É claro que ele não poderia perceber, porque para ele já é praticamente um colete à prova de bala com o qual ele sai de casa de manhã. Olha, eu só acho o seguinte... eu posso sempre dizer que eu estava delirando porque eu estou com Covid. O que eu ia dizer é que eu acho muito, muito bom para o teu sistema que você esteja justamente com essa energia basicamente belicosa, porque ela é ótima em termos dos teus anticorpos, detonando essa porcaria com toda a força. E eu acho que você está tanto nessa energia que você nem percebeu que quando você começou a discordar de mim, você acabou dizendo, para minha confusão, exatamente o que eu estava dizendo. Então você conseguiu discordar concordando. Não, e ele foi para um lugar de discordância belicosa, depois voltou para concordância. Fez aquela coisa tão bem feita que às vezes ele faz, em que eu já não sei mais o que eu estava dizendo. Porque o que ele está dizendo eu entendi, o que eu estou dizendo não sei mais. Não, e o pior é que eu achei que eu estava concordando com o Larry Go. Eu também achei que... Sabe o que eu... Porque eu acho que a gente tem que estudar um traço de perseguição, talvez, aí. Você viu que eu não interrompi vocês nos últimos minuto e 30 para mostrar como é formado um time. Temos... E como um time temos consegue um trampinho criar comandando a sua campanha.
como um time consegue criar factoides para justificar as agressões. É interessante isso. Daqui a pouco ele vai estar falando da cultura do cancelamento dentro dos elefantes na neblina. Temos um Trumpinho comandando a campanha do Larry Go. Deixa eu... E eu acho que a projeção é, sem dúvida, uma das armas mais antigas, né? Mas é importante a gente olhar muito para dentro. Né? Sabe o que o Larry B falou para mim esses dias, o Larry Go? Que a pior coisa que ia acontecer se o Trump ganhasse ia se aguentar a gente falando que a humanidade não vai dar certo nos elefantes. Mas você sabe que o que a gente tinha mais receio era o óbvio, né? Não que o Trump não ganhasse, ou que ele ganhasse, porque não faria diferença nenhuma. Inclusive, eu acho que para ele não ia ter graça nenhuma ganhar, porque ele não ia poder ficar brigando, que é a única coisa que ele realmente ainda tem alguma vontade de fazer. Eu fico pensando, esse cara entregando o país, se um dia ele fizer isso para o Biden, e permitindo que o Biden, de certa forma, tenha a impressão de que assumiu o cargo presidencial, eu acho que ele é capaz de criar uma quantidade de ruído, de tamanha magnitude, que a gente realmente não consiga ouvir a presidência do Biden. Mas o que eu tenho dito é que, assim, eu quero que em março se olhe nas manchetes quantas vezes aparece o nome Biden e quantas vezes continua aparecendo o nome Trump. Porque o que me parece, assim, o Trump, ele está indo para o lugar que a psique dele quer ir. O Trump, se ele ganhasse, ele estava na finitude. Como ele vai ser derrotado do jeito que ele está sendo derrotado, é aquela derrota que ele vai negar por toda a eternidade que houve uma derrota. Então, ele vai sair do poder sem nunca sair. E ele vai ser uma espécie de império paralelo, levando grande parte da população americana junto com ele. E ele canal de televisão. Isso, e ele vai continuar fazendo um barulho tal que ele vai aparecer na mídia mais do que o presidente. E isso é a próxima etapa dessa história. Com um país em ruínas, né? Um presidente que vai pegar um país... É assim que você vai ver uma nova... É a versão século XXI da Guerra Civil. A versão século XXI da Guerra Civil é como se fossem dois reality shows separados. Então, tem um que assiste o canal A, tem outro que assiste o canal B. Você não precisa nem ir longe, né? Porque se você pedisse hoje para alguém desenhar para você um cenário de uma guerra civil num mapa, eles teriam... É só você acessar a CNN, tirar o volume e olhar o desenho do mapa final das eleições. Exatamente. E o número nem na Guerra da Secessão você tinha uma divisão tão proporcional como você tem hoje. O problema é que é o meio contra as bordas, né? É o meio contra as bordas, exatamente. Esse que é o problema. É uma inversão, já faz parte da inversão dos polos. Não funciona. Do ponto de vista geográfico, não funciona. Funciona se você imaginar que toda explosão vem de dentro para fora. Uhum. Mas, na verdade, o que está acontecendo não é uma explosão, é uma implosão. Porque quando você para pensar, por que você tem as bordas do jeito que elas são? Porque nas bordas que o resto do mundo entrou nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos multicultural, que teve contato com o mundo, que recebeu os imigrantes, que tem as várias culturas lá dentro, estão nas bordas. E você tem no meio o americano raiz, que ficou com pouco contato com o resto do mundo, né? Então, no fundo, a grande briga não é que o centro está explodindo, ele está tentando evitar a infiltração que vem das bordas. Nesse mapa desse ano já tem algumas diferenças aí, né? De 2016 para cá. Alguns estados já começaram a mudar de cabeça, né? Não dá para falar que os caras ficaram todos iguais, não. Cara, mas não, é absolutamente marginal. Se você olhar, para tudo que aconteceu, não é visível a olho nu. Não é o cara nada, que brigou, é o cara que não encontrou a rosquinha no Dunkin' Donuts de manhã e votou puto. Não tem um fundamento muito grande. É impressionante. Se você imaginar que
que o estado da Flórida foi perdido pelos democratas, apesar de ter uma população predominantemente latina, porque o fake news muito bem estruturado dos republicanos fez um comparativo, se é que é possível, do Biden com Castro. Sim. Agora uma pergunta para vocês, exatamente pegando esse gancho. Vocês acham que é um amor aos republicanos e ao Trump ou é um ódio aos democratas, esse voto pró-Trump? Porque os democratas não me parecem ser inspiradores de nada também. Eu não sei se hoje a gente consegue entender, se você pedir para alguém de fora explicar quais são as diferenças fundamentais entre os dois partidos que justificassem tal polarização, é muito difícil alguém conseguir embasar o que não seja basicamente um protesto aos nomes que estão encabeçando isso, né? Até o Joe Rogan fala num dos programas dele, quando ele conversa com aquele historiador e biólogo, que agora não vou me lembrar o nome, a gente discutiu que o cara que fala que isso se evolui numa guerra civil, ele diz ali que você teria que ter hoje um único governo que poderia ter alguma chance de conduzir o país para fora do buraco onde ele está hoje, seria a melhor pessoa dentro do Partido Democrata e uma melhor pessoa dentro do Partido Republicano fazendo um joint government, vamos dizer assim. Ou seja, o que tivesse de mais à esquerda do republicano com mais à direita de um democrata. Isso para quem quisesse. O resto são figuras. Quais são as figuras que representam mais o que o cara está sentindo? Personagens. Você está votando em personagens. O que não é muito diferente do que está acontecendo aqui, né? E outra coisa, vamos celebrar o fim das pesquisas de opinião americanas, né? De pesquisa eleitoral, né? Acabou de vez. Não... Mas isso é uma coisa que eu até andei pesquisando um pouquinho nas últimas semanas, de metodologia e tal, e realmente o cara que estava, para mim, acertando mais, que foi o cara que acertou a última eleição, que chama Trafalgar, não sei se é Trafalgar, explicando a metodologia deles, eu achei que fazia muito mais sentido do que todo o resto que eu tinha visto. Eu concordo totalmente, porque ele leva em conta o fato de que tem uma pressão pública que o cara tem vergonha de dizer que ele é eleitor do Trump, só isso. E o cara não assume na rodinha dele, não assume numa ligação direta, escuta, quem você vai votar, a menos que ele tenha absoluta certeza que é anônimo. E eu acho que isso faz uma diferença gigante. Mas acho que... Você está falando de 4 milhões de votos de diferença. 1/100º da população americana. Percebe-se aí que temos uma população relativamente dividida. A gente está falando aqui, este fim de semana, 69 milhões de pessoas ou 70 milhões vão estar totalmente insatisfeitas e 70... Eu acho que você falou um negócio que eu acho que é bem interessante, porque o cara sai dessa eleição realmente com uma sensação, acho que a polarização é tão forte que a sensação é realmente de derrota. Não é assim, acho que o número de indecisos era muito pequeno, sempre foi muito pequeno nessa história. Tanto é que você vê que a diferença entre os 4 anos é muito imperceptível com relação aos números da Hillary e tal, quer dizer, tem muito pouca diferença, tem só alguns condados, e pelo que eu entendi aí, são predominantemente os subúrbios que fizeram a diferença, né? Para o Biden. Então, a gente tem... Só que vejam bem, do ponto de vista da psicologia que eu estudei, pelo menos, o interessante é que quando as coisas ficam polarizadas assim, elas acabam gerando uma consciência maior. Isso que é o interessante nessa coisa, porque o estar em cima do muro é o ser mais ou menos, é não esclarecer, você não é nem quente nem frio, você não é contra nem a favor, muito pelo contrário, é um lugar de menos conflito, mas também de menos consciência.
tá? Então, para você poder ter consciência e fazer transformações na vida, você precisa disso. Você precisa de polarização mesmo. O difícil é você fazer a polarização ser construtiva e não destrutiva. Essa é a grande... Exatamente. É onde eu ia chegar agora. Posso fazer você fugir da guerra. Uma provocação? Hoje eu tive uma aula com uma americana que falou o seguinte, que ela achava que as pessoas que se identificavam com o Trump se identificavam com um lado mais primitivo delas. E as pessoas que se identificavam com o Biden viam uma complexidade maior e uma pessoa com matizes maiores e tinha uma outra visão. Então, pegando isso que você falou, Larry B., a gente está falando de uma polarização bidimensional, em que a gente está falando de diferentes estágios de consciência, ou não. E na hora que você está polarizando com diferentes estágios de consciência, essa polarização também traz um avanço da consciência coletiva? Claro que sim. Claro que sim. Veja, a polarização, ela serve para discriminar. Então, por exemplo, se você diz o seguinte, estou aqui dando só um exemplo, não estou de forma alguma tentando fazer um paralelo entre democratas e republicanos. Por exemplo, se você diz assim, não vou mais me preocupar em entender nada de complicado, eu sou um atleta. Eu me dedico ao corpo, eu me dedico aos músculos. Você está polarizando. Você tem a alternativa de ir para o outro lado, de ser um cara que... Como você pode fazer o contrário. Não, eu sou um nerd, meu negócio é ler livro, não vou jogar bola de jeito nenhum, não vou ter músculo, tudo mais, meu negócio é cabeça. Isso é uma polarização. E no momento que você se diz isso, claro que você se limita, claro que você se desequilibra, mas pelo menos você se localiza. E a partir dali você sabe o que você está tentando ganhar e o que você está disposto a perder. E o que a gente constata, tá? No devido tempo, essas polarizações sempre levam a inversões. Por isso que a gente não tem que ter medo da polarização se ela existir minimamente num nível de civilização, tá? Porque o que acontece é o seguinte, sempre chega uma hora que você vai virando o oposto daquilo que você está... Você vira aquilo que você combate, tá bom? Só que quando você faz esse processo de virar aquilo que você combate, na verdade você evolui, porque primeiro você foi de um jeito e aí você foi assimilando as características do outro lado. Enquanto que se você fica em cima do muro, você nunca é nada. E, portanto, você não tem evolução nenhuma. Tá? Então, é duro, é complicado, não é fácil. As pessoas, na vida individual, elas se recusam a fazer isso. Coletivamente é mais perigoso ainda, mas sem polarização não há consciência. Posso fazer uma última provocação? Claro. Existe um lugar, quando você abraça todas as incoerências e você está num self-transforming mind, quando você entende todos os lados e você está num lugar de aceitação total, você também não está em cima do muro? Não, porque você não consegue ter um lugar de aceitação total de todas as perspectivas de uma forma espontânea. Você tem que forçar a barra com você mesmo para aceitar tudo. Então você está polarizando na direção de, não, eu quero aceitar tudo. Isso não acontece naturalmente, né? O que acontece é que tem um monte de gente que está inconsciente, em cima do muro, não se assume e se disfarça de alguém muito consciente que aceita tudo e é muito flexível. E, na verdade, não está nem pensando, né? Que eu diria que é parte de uma doença moderna importante, né? Claro, claro. O relativismo pós-moderno é literalmente uma camuflagem perfeita para a inconsciência. É o cubo mágico de todas as cores. Ou a pessoa, ou o cidadão simplesmente não tem elementos suficientes para formar uma opinião no tema. Né? Mas ele tentou? O ponto é esse, né? Se ele tentou, ele diz, não, ainda não estou pronto, estou tentando, mas ainda não consigo, tá ótimo. Mas aí ele não está em cima do muro.
Ele ainda não está pronto, ele está tentando, isso é totalmente legítimo. Mas a pessoa que vai saber se ela está realmente tentando chegar a alguma conclusão, ou se ela diz assim, não, veja bem, de um lado isso, de outro aquilo e tudo mais. Hein? Talvez para aquela pessoa em especial, nem todos os assuntos precisam ter uma conclusão. Não é todo mundo que precisa ter uma conclusão ou opinião formada sobre todos os temas. Claro, até porque a gente não vai ser consciente de tudo mesmo. Não? Eu tenho uma provocação final. Uhum. A questão é, a polarização virou uma nova forma dialética, um novo jeito de chamar a atenção. E eu acho que de um jeito equivocado. Então, muitas vezes, ficar em cima do muro hoje em dia é um traço de simplesmente você evitar cair numa cilada de uma discussão menor de algo que tem pouca importância. O que eu estou querendo dizer? Muitas vezes, você omitir a sua opinião hoje é um traço de sabedoria para você não se pegar numa cilada de você explicar por que você não vai ser cancelado por uma opinião sua. Eu vou te perguntar uma coisa, Snow. Você que agora, inclusive, teve a chance de assistir um bom pedaço do curso do Joe. Se 95% do seu programa já foi escrito até os seus 35 anos de idade, quando você está falando de opinião, você dificilmente está conseguindo criar alguma coisa de um lugar novo, que não seja basicamente uma projeção do seu passado. Então, quando você diz uma opinião hoje, que é fundamentada basicamente em tudo que você já viveu, ou seja, todos os padrões que você já tem, você está, obviamente, dentro dos vários bias por onde você transitou, né? E você vai ter que visitar para formar alguma coisa. Será que a formação de uma opinião hoje não tinha que vir de um outro lugar de consciência, que não esteja preso nessas coisas que você carrega nos 12 vagões que vão formando a sua história toda, e sim de um lugar de mais criatividade do seu cérebro, que você talvez ainda tenha que vir a construir? Porque para a gente realmente, e aí eu digo, explicando o que poderia ter parecido um paradoxo da questão da consciência, que a gente viveu talvez num lugar de tão pouca evolução que a gente acordou sim dentro de um abismo que nos fez despertar muito rápido para a necessidade de buscar soluções de um lugar diferente. E eu acho que o erro, talvez, da gente buscar ter essas opiniões todas é basicamente ficar assistindo reprise com a intenção de dali fazer um filme novo. Eu acho que eu discordo bastante do que você falou. Eu concordo em parte. Eu acho o seguinte, eu entendo o que você está dizendo, né? E eu acho que você está se pegando muito no fato de que as opiniões, na verdade, estão erradas. O problema todo é que a consciência evolui num processo dialético. Isso significa que ela tem que afirmar coisas e depois negar coisas e depois transcender a afirmação e a negação, que vai se tornar, por sua vez, uma nova afirmação que vai ter que ser negada outra vez e vai ter que ser transcendida outra vez. O único jeito da consciência evoluir que eu conheço, ela é jogando o jogo. Se ela percebe que todas as posições que ela tem são posições que, em última instância, são apenas locais, apenas transitórias e, portanto, em grande medida erradas, e por causa disso ela se recusa a se posicionar, ela não evolui, ela fica paralisada vendo o jogo ser jogado. E isso não é evolução, entende? Fugir do jogo não é transcender o jogo. Isso que então eu acho que como você é muito inteligente, eu só posso acreditar que eu não tenha me expressado corretamente, porque a sua análise foi completamente oposta a tudo que eu falei. Então, obviamente, eu não soube me expressar. Claramente, o que eu estou dizendo é simplesmente que o lugar de onde você está fundamentando é um lugar por onde você já passou e ele é recheado de muitos bias. E se as suas opiniões e a sua criatividade de formação de alguma coisa nova vier dessa carga que o Joe chamaria do corpo, meu querido Snow, e talvez não dessa consciência expandida, é muito difícil da gente realmente conseguir criar alguma coisa nova
que não venha com todos esses resquícios e esses viés de tudo que a gente viveu. Mas então, claramente, desculpe, sem querer, é que eu preciso fazer agora tomar uma decisão muito, muito complexa e ao mesmo tempo simples, de que se o tempo não é linear, eu poderia conseguir justificar tomar o meu 8º Tilenol agora, apesar de não ter dado um espaço de 4 horas entre eles, certo? Quanto? É o 8º? 8º? Para tirar febre? Para tirar febre? Para tirar dor de cabeça. Será que eu poderia te distrair mais uma meia hora, talvez? Vamos falar do livre-arbítrio? Vamos falar do livre-arbítrio? Eu não sei se dá para a gente começar, porque eu só tenho mais 3 Tilenol. Meu Deus. Ai. Mas, eu queria fazer 3 Tilenóis. Eu queria responder a sua pergunta. Eu acho que a palavra opinião vem de algo que você formou dentro de você. Eu concordo muito com a sua ideia de que nós não vamos resolver os dilemas que a gente está vivendo com as ideias do passado. Então, talvez a gente não consiga resolver os dilemas que a gente vive no nosso mundo com as opiniões que a gente tem. A gente vai precisar de novas ideias. Mas as opiniões são coisas que a gente formou dentro da gente até os 35 anos. Eu não sei se eu hoje estou confuso, mas deixa eu propor um outro viés para essa história toda. Vocês estão partindo do pressuposto de que o problema contemporâneo da polarização é um problema. Eu não acho que a polarização é um problema, tá? Acho que o problema é outro. O problema é a virtualização das posições. O que eu quero dizer com isso? Para mim, é assim, todo mundo vem ao mundo e seja de onde vierem as opiniões, elas estão lá. E cada opinião que você tem é uma hipótese. Tá? E o jogo da vida é você viver a partir da sua opinião e dar do teu modo completamente único e pessoal com os burros na água. E na medida que você dá com os burros na água mais ou menos, as opiniões vão sendo transformadas do único jeito que você realmente aprende, né? Simplesmente ralando nas ostras, tá? Ou seja, você vai lá, experimenta e testa aquilo que você acredita e você chega a uma conclusão ou não. Agora, o que acontece hoje? Hoje o que acontece é que você tem opiniões, você se polariza, mas essas opiniões ficam no quê? Num chat, num Twitter, não sei mais o quê. Não custa nada e, portanto, você não aprende nada. Mas aí o problema não é a polarização. Mas já te ocorreu que talvez o que você está descrevendo, eu acho que é aí que eu gostaria de salientar. E eu acho que você demonstrou isso com uma capacidade incrível. Hoje, a grande preocupação é a defesa da opinião. E eu acho que a defesa da opinião com tamanha contundência leva a uma polarização que, na minha visão, talvez seja o aspecto burro da evolução, porque o que a gente talvez precisa é conseguir enxergar ou ouvir um pouco do que pensa o outro e através de um ponto comum que exista, construir alguma coisa que atenda, de certa forma, a um interesse comum que permita que a gente se desenvolva como sociedade. Porque hoje o que existe, e passamos um pouco por isso em alguns dos episódios aqui, é uma defesa contundente das opiniões, né? Mas eu fiz até uma dedicatória a você nessa garrafinha d'água. Olha, eu achei lindo, eu achei demais essa declaração de amor. É uma pena que nesse microfone não seja a cores, porque ficou ótimo. Agora, eu acho assim, mais do que até uma defesa das opiniões, o que você tem é uma perda do outro.
essa virtualização toda e essa comunicação do jeito que ela acontece hoje leva à perda do outro. O fato de que você hoje em dia funciona nas redes num bolsão da própria opinião e naquilo que em inglês chamam echo chamber o tempo todo daquilo que é a tua própria visão de mundo, faz com que você não tenha nenhum contato real com o outro. E quando te falam que tem um outro ali na esquina, você parece que está falando com um abominável Homem das Neves. Então, para mim, o problema é esse. Quando a gente tem a realidade concreta do outro, e a gente tem que conviver nessa realidade concreta com o outro, você acaba crescendo a partir das polarizações, porque elas vão levando você a ter que entender o outro lado. O problema não é a polarização, é a falsa polarização causada pela distorção de como funciona essa vida virtual. O fato de que hoje em dia a gente funciona a partir das redes, mais do que de qualquer outra coisa, gera uma realidade sem o outro. Você ignora o outro canto que você quiser. Então, o problema não é a opinião, é o delírio. As pessoas estão delirando. Eu vou sugerir, de a gente terminar, com uma referência que a gente já citou aqui em um outro programa, e um documentário chamado RBG, que conta a história da nossa recém-falecida Ruth Ginsburg, que era a juíza do Supremo americana, que, na minha opinião, foi uma das pessoas que conseguiu promover uma das maiores mudanças em liberdades civis que aconteceram nos últimos 50 anos nos Estados Unidos. Foi protagonista e coadjuvante da maioria absoluta delas, sempre ouvindo o outro lado. Sim. E a grande ironia é que, porque ela não aceitou o convite indireto do Obama, na época do Obama, para se aposentar, ela não o fez, ela foi morrer nas mãos do Trump e que conseguiu fazer com que a Suprema Corte fique completamente conservadora por décadas. Ela, onde quer que ela esteja, ela deve estar odiando isso. O único presidente que conseguiu nomear dois, né? Num termo só. Os roteiristas lá de cima devem estar... Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que isso é uma coisa, Snow, que eu queria até salientar aqui. Se a gente esquecer por um momento do roteiro e acreditar no filme, a gente perde completamente o propósito aqui, porque está ficando cada vez mais claro que ele só está aí com uma função. Mas eu vou trazer uma perspectiva além, para terminar, e depois a gente fala dessa função que a gente está aqui. Que eu queria concordar com o Léo Rigaud numa questão. Não faça isso. Eu não tenho preparo para isso. Eu não tenho estrutura. Mas eu não sinto que vem do coração isso. Eu sinto que é uma... É quase uma força política. Uma força política. Eu queria concordar com o Larry Go agora, porque tem um aspecto da parte da opinião que eu acho que nós, hoje em dia, toda e qualquer opinião que a gente forma vem de agentes que têm uma agenda para a gente formar essa opinião. Então, tirando opiniões básicas de coisas que acontecem no nosso dia a dia, à nossa volta, em que a gente consegue verificar fisicamente o fenômeno, toda e qualquer questão que a gente opina, a gente está absorvendo o sinal através de um agente que passa para a gente, que provavelmente tem uma agenda em trazer esse sinal para a gente. Então, por um aspecto, não é o aspecto de valores, mas o aspecto, sim, da informação, eu acho que a gente tem opiniões tão infimamente, tão pouco embasadas, que, em teoria, elas não valem de nada. A única coisa que as nossas opiniões informam de verdade é sobre os valores que a gente carrega com a gente. Por exemplo, se o Trump ou o Biden, eles são X ou Y, se o Glenn Greenwald está na Fox falando que o Biden isso ou aquilo, pouco importa. A informação sobre o Biden e o Trump é sobre o valor que você vê naquela figura narrativa que está se explicitando. E aí, através de você dar essa opinião, você está falando o valor que você carrega. Agora, senhores, temos um problema sério, porque eu também concordo com isso. E agora? E agora? Bam!
acabou a polarização. Veja bem, o Trumpinho, eu também acredito que assim, as ideias e as opiniões estão muito superficiais, mal colocadas, mal estudadas, mal pensadas e tudo mais. Eu acho que, em geral, a gente não está tirando nota boa na escola. Agora, ao mesmo tempo, não dá para fugir da raia. Eu gosto muito daquilo que um dos meus mestres é aquele poeta inglês, o William Blake. E ele dizia que a estrada do excesso leva ao palácio da sabedoria. E então eu acho que é o seguinte: você aprende na medida em que você se excede. Então, se você está o tempo todo assim, não, mas veja bem, eu não sei do que eu estou falando e tudo mais, etc., e você não faz nada para sair desse lugar e se arriscar, você também nunca vai se transformar e aprender. Então, a vida é um palco e a vida é um campo de batalha. E você tem que sair de trás da moita e fazer o melhor. Você me obriga a citar um poeta ainda não aclamado pela mídia. O poeta Bob McIntosh, que diz que o futuro da humanidade não está na opinião, mas sim no insight. Mas esse cara é bom. Aqui, ó, sabe o que eu quero dizer? Aqui, meu querido Larry B., essa sua caricatura nessa garrafinha d'água. Tá linda, tá linda. I see through you. Mas então depois você me conta, por favor. E vamos para o 8º Tilenol. Vamos para o 8º Tilenol. 8º Tilenol. Cuidado, hein? Daqui a pouco você vai ter um efeito de opioides aí, você sabe, né? Essa é a ideia.